Gente, chamando, então, nós vamos, antes aqui do almoço, fazer uma discussão de tudo isso que a gente falou, recuperação de canavial. Eu queria chamar o José Rossato, da Socicana. Zé Rossato, cadê o Zé Rossato? Está lá? Zé Rossato é das importantes novas lideranças que eu, particularmente, vejo no setor, e uma honra ter você conosco, Zé. O Luiz Antônio Contim, da Alta Mojana, que tem participado constantemente conosco em vários eventos, e o Rodrigo Vinci, da Rio Pardo. Rodrigo Vinci é sócio nosso aqui já há anos. A ideia, trazendo um moderador, o Cássio Pajaro, que sempre faz um belo trabalho como moderador, a gente vai tê-lo conosco também. Antes de passar a palavra para o Cássio, eu queria, enquanto o Cássio está chegando, antes de passar para você, Cássio, essa moderação, dizer que o Nilceu passou para mim Não está passando? Eu só queria comentar com você o seguinte, rapidamente, duas coisas, duas frases importantes de duas pessoas que eu gosto muito, o Geraldo Santana e o Zé Roberto Mendonça de Barros. O Geraldo fez um livro que saiu agora, que eu recomendo a vocês, muito bom, vale a pena, em que ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz que desperta algum assombro, no entanto, que entre os analistas não brasileiros persista profunda ignorância sobre as múltiplas transformações produtivas da economia agropecuária como um todo. Examinados cirurgicamente os argumentos que têm sido oferecidos, o debate oriundo de fora quase sempre reflete não apenas uma cacofonia argumentativa, mas também a insistência de um sem número de fantasias. Esse é um primeiro. Vira a página, vem o Zé Roberto e disse agora, recentemente, que o agronegócio brasileiro tem um modelo de crescimento solidamente estabelecido em torno da elevação da produtividade e da competitividade no mercado global, sem subsídios relevantes, e isso é algo único. Essa rota de expansão ainda vai durar muito tempo. Essas mensagens são importantes. Próximo. Para trazer para vocês uma imagem, aqui eu separei energia e agricultura, das pressões que nós estamos vivendo em 2022. Vejam, 2021, muito verde, bastante verde, 2022, literalmente vermelho, exceto o açúcar que está verde, por acaso, mas todos os outros muito vermelhos. A gente está falando de uma situação próxima, uma situação que eu quero dizer para vocês que me traz otimismo. Eu estou otimista para 23, devo dizer isso. Acho que vamos ter uma boa safra, vamos ver queda de inflação e de juros, protagonismo do Brasil crescendo, e acho que vai ser mais fácil a gente ver uma banda de preços mais alta do que mais baixa do que temos hoje. Minha aposta. Próximo, por favor. Dizendo isso, eu trouxe aquele gráfico do Ciro, que ele trabalhou com produtividade volátil acima de 90, abaixo de 90. Vejam como a gente vem sofrendo no tempo. Gente, é tempo de parar com isso. Nós temos que ter mais estabilidade para poder realmente fazer uma recuperação. Próximo. Próximo. A recuperação nítida que a gente está vendo em qualidade de cana é alguma coisa que a gente precisa ver também na produtividade agrícola. E aí, a questão dos ciclos, a visão prospectiva, se a gente olhar a partir de 21, eu imagino uma recuperação com alguns suspiros, mas recuperação constante. Isso é fundamental para a gente ter o preparo para atender metas de RenovaBio e aquilo que a gente precisa fazer. Dito isso, eu passo a palavra para o Cássio, que vai estar aí à vontade. Cássio, lembre-se que você tem começa com um questionáriozinho para usar. Exato. Obrigado, gente. Acho que não. Por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos.
Inicialmente, eu agradeço muito esse convite feito pela Canaplan para minha pessoa, representando a usina Santa Adélia, para moderar esse painel. É sempre bom estar aqui nessa reunião, ou nas reuniões da Canaplan, que nos trazem muito conhecimento, muita interação e muita integração, para que a gente possa discutir os problemas, visando as soluções aí dos mesmos, né? Então, dando início e sequência já a esse painel trata da recuperação do canavial. Eu acho que muito nós falamos até agora sobre a situação da safra atual e sobre as perspectivas para a safra futura. E linkando as perspectivas para a safra futura, eu acho que nada mais correto de nós falarmos, né, se nós estamos dizendo que nós teremos uma safra, muito provavelmente, melhor do que essa, de como que a gente está fazendo e como que a gente vai fazer para poder recuperar esses canaviais nossos, quebrando, né, a sequência que nós, voltando a uma normalidade de crescimento, quebrando o ano de 21, que interrompeu essa sequência que vinha num ritmo muito interessante, e como já foi dito também, principalmente em função da questão climática, mas eu acho que nós não devemos nos concentrar apenas na questão climática, porque senão a gente para de pensar e entrega isso que foi o problema, né? Mas eu acho que nós temos outras situações a serem identificadas ou já identificadas, discutidas e solucionadas. Então, vamos procurar fazer isso agora e vamos começar para a gente dar a linha, né, para a nossa discussão, fazendo o nosso questionário aí, que acho que são 2 perguntas que nós vamos responder, para que, em função disso, a gente coloque os nossos debatedores para nos dar as soluções. Pensa que vocês estão aqui, ok, para dar solução. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, a maioria aí está dizendo que no próximo ciclo, vamos chamar assim, né? Um ciclo de colheita, aí, um ciclo de plantio, na verdade, essa recuperação vem se dando e ela não acontece de um ano para o outro, então é de uma forma gradativa, como a gente vinha acontecendo, com exceção do ano anterior, que houve essa interrupção. Vamos lá na próxima agora. Muito bom. Então, o que o questionário nos revela, né, nesse público nosso aqui, é que nós acreditamos que no próximo ciclo essa recuperação ela vai continuar, ela vai se dar,
de uma forma gradativa, né? Buscando aí essas produtividades médias em torno de 85 toneladas por hectare, com 145 quilos de ATR por tonelada, né? Eu, particularmente, a questão da produtividade eu acho até mais simples do que o ATR, porque quando a gente aumenta a cana, a gente também aumenta as pontas da safra, e isso prejudica um pouco o ATR, né? Mas são desafios aí que a gente tem, é possível, já foi feito dessa forma. E interessante ver que essa recuperação, né, a maioria das pessoas, né, acreditam muito que a tecnologia vai trazer, vai nos dar subsídios, vai nos dar condições para continuarmos nessa recuperação, para atingirmos essa recuperação, e também concordando aqui, né, que 35% das respostas, quando a gente parte de um patamar mais baixo, a recuperação ela pode ser mais rápida, né? Isso também está mostrando aí, tá? Começando aqui, né, trazendo para a roda os nossos debatedores, e vamos começar, assim, com a área mais especificamente, que fala dos produtores de cana, produtores independentes, associados e tudo mais. Então, eu gostaria que o José Rossato nos desse um panorama em relação a tudo isso que nós falamos, em relação à recuperação dessa produtividade, se você concorda que nesse próximo ciclo de plantio isso deva se consolidar realmente e atingirmos novamente essas 85 toneladas por hectare, a questão do ATR dos 145 quilos da média, que não é uma coisa tão simples no meu modo de ver, tá? Mas aí tem e dizer que as pessoas também estão confiantes nisso porque elas estão se embasando cada vez mais em tecnologias, em desenvolvimentos que estão nos sendo apresentados e que vão suportar isso, tá? Por favor, José. Agora sim. Muito bom dia a todos. Bom dia. Opa, agora sim. Vamos lá, safra 23, 24, com boas perspectivas, segundo a nossa própria pesquisa aqui interna. Então, agradecer inicialmente aqui ao Caio, ao Nilceu, ao Ciro, à Nívia, a toda a equipe Canaplan pelo convite, parabenizando pelo evento que é consolidado e sempre aguardado pelo setor. Agradecer aí ao Cássio pela moderação também, por estar aqui nos conduzindo, escondeu o zap, não falou quais seriam as perguntas e nos pegou aqui de calça curta. Mas tudo bem. Rodrigo, um prazer estar contigo, conhecê-lo, e o Guto, amigo de longa data do setor. Eu falo aqui em nome dos produtores da Socicana, uma associação que faz parte do guarda-chuva da Orplana. O Bruno, que é diretor lá na nossa organização, está aqui. Em nome dele, eu deixo aqui a nossa mensagem e a nossa representação. A Socicana é uma associação de produtores de cana localizada em Guariba, na Grande Guariba, como o Paulo trouxe, e que o professor Roberto Rodrigues faz menção, que é uma associação de 6 milhões de toneladas, 1.200 associados, e com uma característica peculiar que é 77% desse volume de cana representa aí produtores de menos de 6 mil toneladas. Então, 80-20 dentro de uma distribuição de certa forma que o setor também possui. Mas uma associação muito Cássio, a sua provocação aqui é grande, é legítima, e eu acredito que perguntas complexas, como a que você nos trouxe, não tem a bala de prata, não tem uma resposta certeira. Eu traria aqui, até parafraseando o momento que o Caio coloca, que o novo é a volta do velho, eu traria aqui, o novo é a volta às cavernas. Quando o homem começa, ao invés de sair para caçar, para buscar a coleta de alimento, ele passa a produzir seu próprio alimento em torno da caverna e ele percebe que ele gasta menos energia e tem a comida próximo de casa. E ele começa a perceber também que se ele começa a fazer o cultivo da mesma planta no mesmo local, chega um momento que a produtividade cai. Então, eu abriria aqui o espaço no sentido do desafio de buscar a produtividade, também o ATR, dentro do ponto que você já trouxe da questão do clima e do tamanho da safra,
de o quanto que uma safra de cereais entre cultivos de cana tem contribuído com o sistema. E aqui, longe de trazer uma visão cana ou grãos, mas no sentido de integração, no sentido de cana mais, cana e grãos. Talvez o que eu vou falar aqui para o Guto seja algo arroz com feijão para quem já faz isso há muito tempo de forma consolidada, mas é o que a gente percebe dentro dos produtores. Produtores que não tinham a visão de rotação com grãos e começaram a perceber ali uma oportunidade de, além da geração de caixa, uma oportunidade dos benefícios agronômicos. Vamos buscar lá em Casa Grande, aqui em Jabuticabal, 33 a 45 quilos de N, como soja, num adubo verde, qualquer leguminosa. Ou seja, num ano que fertilizante nos deu um grande desafio na logística e nos preços, você ter praticamente 1 tonelada de ureia ou de nitrato, só pelo fato de você escolher deixar o solo com uma leguminosa, nós já estamos falando aí de 4, 5, 6 mil reais, que foram os preços alcançados na tonelada do nitrogenado. 10 a 15 toneladas de produtividade a mais, de repente um corte de nematóides, né? Vamos buscando na essência, né? E aí a provocação das cavernas, né? O melhor controle do nematóide é não ter a cana na área. Não ter a cana já te traz o controle. Então, eu sinto o nosso sistema muito preso e depois tentando correr atrás do próprio desafio criado no melhor momento, que era para diminuir esse desafio, que seria implantar o canavial, fazer um plantio de cana num ambiente, num sistema muito mais sustentável. E eu acredito que está aqui a grande oportunidade que a gente tem de geração de caixa, de gestão de riscos e de buscar as 83 toneladas com 145. Sem dúvida, muito boa lembrança, né? E até linkando com aquilo que nós vimos nas apresentações da manhã, né? Onde acho que fica claro, né, o viés que nós estamos tendo, e o viés não entenda de uma maneira pejorativa, né? O viés na busca hoje de uma agricultura um pouco mais orgânica, vamos chamar assim, no sentido de utilização de produtos, de micro-organismos, dos produtos mais biológicos, e a questão orgânica em si, né? O que o Rossato nos disse faz sentido também em relação a isso, e eu sei que a região do Ribeirão Preto sempre foi muito forte, principalmente com a atuação da Socicana e da Coplana, né, nessa região, que nada mais né, do que você estar dando condições, dando mais vida ao solo, para que esse mesmo solo, como substrato, possa nos ajudar nas culturas mais específicas, né? Então, a cultura intercalar, realmente, ela vem trazer, no meu modo de ver, esse benefício, né? Além, realmente, da questão financeira, que ajuda bastante tanto o produtor, que não necessariamente planta só na sua área própria, mas ele vai buscar outras áreas, né? E as usinas normalmente são parceiras nisso, oferecendo essas áreas para ter esse consórcio, tá? Mas muito obrigado, tá? Guto, pode chamar de Guto, né? Luiz Augusto. Luiz Augusto, só minha mãe. Tá bom. Brava, fez alguma coisa errada. Quando a gente fala em recuperação do canavial, nós estamos falando aqui, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão, porque a gente não pode sair atirando para todo lado. Então, em cima disso, deve ter um diagnóstico, né? E eu vou fazer essa pergunta para você e depois vou estender para o Rodrigo, porque são colegas que estão em regiões diferentes e o diagnóstico em regiões diferentes, eles podem ser de uma maneira diferente, tá? E esse diagnóstico, nós podemos chegar a várias situações, tá? Uma das coisas que eu acho, mesmo nessa recuperação que nós estamos tendo, as nossas produtividades de primeiro corte ainda estão aquém dos nossos potenciais, em média, tá? E isso já nos reflete necessariamente a uma longevidade desse canavial um pouco menor, tá? Se a gente considerar que todas as outras condições a gente vai manter
e há uma perda natural de corte para corte, né, em função da degenerescência, se eu começar melhor, a minha tendência é de terminar melhor ou poder postergar essa reforma, tá? Então, esse é um fator que eu gostaria de colocar. O que eu vejo também hoje, que é uma aflição de uma maneira geral, mas na região aqui de Ribeirão Preto é muito forte, é a questão da praga, né, que habita o solo, chamada de esfenófilos, que é um problema muito sério, tá? A outra coisa é manejo, principalmente em relação às épocas mais adequadas de plantio, tá? Eu acho que isso nós temos algumas coisas. E ainda o pisoteio, por mais que se tenha hoje o georreferenciamento, os pilotos automáticos, eu ainda vejo que nós temos evolução em relação a pisar um pouco menos nas linhas de cana, tá? Esses são alguns pontos que eu levantei, mas em relação à sua região lá, ao que você está enxergando, o que você acha, o que vocês estão atacando primeiro, e se você concorda, lógico, com essa recuperação do canavial nesse próximo ciclo. Boa tarde a todos. Em nome do Caio e da Canaplan, agradeço o convite para que a gente pudesse, de alguma maneira, enriquecer o debate. Parabéns pelo evento, não à toa, toda vez casa cheia, né? Fruto da ótima informação aqui compartilhada. Para quem não conhece, a usina Altamojana fica no norte aqui do estado de São Paulo, na Grande São Joaquim da Barra. Nós pertencemos a um grupo, na verdade, são 5 usinas, 3 no norte do Paraná, uma em Presidente Prudente e uma aqui no norte do estado de São Paulo. Então, eu falo aqui em nome da usina Altamojana. Com relação direta à pergunta, Cássio, eu concordo que passa, sim, por investimento em tecnologia e elas estão, digamos, abundantemente aí à disposição. Aqui, alguns representantes, inclusive alguns patrocinadores, mas tem muitos outros. Então, acho que nós temos um arsenal grande para poder usar, né, na condução normal, para enfrentar algumas adversidades e para recuperar aquilo que possa ser recuperado. Tem coisas importantes da possibilidade da não recuperação, que é quando o canavial atingiu algum nível de falhas, era o ano da safra da folhas e falhas, né? A gente vem falando isso desde o começo do ano. Então, tem coisa que não tem mais jeito, melhor é reformar. Então, a gente ficar trocando figurinha lá para não mudar a produtividade, muitas vezes não é plausível. O fato é que, vou falar agora da Altamojana, nós nunca nos deixamos de fazer o que fosse possível, né? Dinheiro não dá em árvore, não é tudo que se faz, tudo que se quer que faz, mas nós nunca deixamos de fazer tratos culturais adequados às circunstâncias. Nós nunca tiramos, a gente está conversando, né, Rossá? Não é uma empresa, nós não estamos ali para alguns anos só, nós vamos ficar ali para muitos anos. Então, não é uma empresa que põe dinheiro esse ano, não põe no ano que vem, não faz isso porque o preço está assim, não faz aquilo porque... Então, todas as áreas, todas as etapas são importantes. Então, fazer um bom plantio, cuidar de pragas, por exemplo, todos temos pragas, nós temos fenófilos em 100% das áreas, nós sabemos disso. O que a gente tem que fazer é ser o mais efetivo possível para conviver com a menor perda possível. E assim as outras coisas também, né? Lá também não é livre totalmente de mato, e tem broca e tudo isso. Então, tudo que diminui a produtividade. Tem que estar atento a isso. Eu estava falando ali agora há pouco, que eu acho que uma coisa, acho que o Betão Artioli que comentou, que custa nada ou muito pouco é fazer boas escolhas. Então, você pode ter tecnologia, você pode ter uma infinidade de insumos disponíveis, se usar mal, usar fora do hora, não vai te trazer o benefício. Então, a escolha, desde a variedade no local certo para aquela condição, que ela possa se expressar melhor, ou uma infinidade de bons insumos. Hoje temos para a cana-avicultura excelentes produtos que chegaram um tanto quanto tarde se comparados com outras culturas, como soja, milho, etc., mas estão amplamente aí disponíveis, cada vez mais difundidas, inclusive na parte biológica ou não biológica. Enfim, nós temos arsenais para fazer, para combater as situações que elas venham a acontecer, e aí vem a tal do momento certo, né? O manejo, a escolha do profissional,
Eu falei que, estava comentando com os colegas ali, que o slide que eu mais mostro, ou que eu mais comento sem estar projetando em lugar nenhum, é aquele slide daqueles corredores que está esperando o tiro para sair correndo, para ganhar uma corrida qualquer que seja de 100 metros, seja cana não é de 100 metros, é maratona. Mas ele precisa ficar pronto, ele precisa estar preparado. Então, a pergunta que mais se faz lá é, nós estamos preparados? Se chover, está preparado? Se não chover, está preparado? Então, a gente tem que estar planejado, preparado para os cenários que possam acontecer, para poder usufruir melhor. Senão você pode ter o dinheiro, ter a tecnologia e não usá-la bem, né? Então, eu acredito sim que a pergunta procede. Eu também acho que em 5 anos, a gente que é mais rápido que os 5, né? Não tinha outras alternativas, mas quem acha que não tem, acredito que está equivocado. Quem 10 anos eu acho muito, eu acho que em 5 anos dá sim, 2 ou 3 dá para fazer muita coisa. 10 anos precisa ver até se a gente consegue ficar vivo, né? Se a gente não recuperar, né? Então, isso realmente é uma necessidade, né? Embora, né, gente, vamos lembrar, né? Em relação aí agora a margens, né? O ano passado foi um ano de menos cana e melhores margens, né? Então, as empresas ganharam um pouco mais de dinheiro produzindo menos, mas isso já é uma outra relação, aí já envolve comércio, né? A parte das commodities, como também vão ser discutidas aí, principalmente no final da tarde. Rodrigo, vamos lá, mais ou menos nessa linha, né, do diagnóstico, e hoje você está numa região, conhece bastante, você trabalhou em empresas que tinham unidades aí por todo o Centro-Sul, mas hoje você está numa região onde a questão climática, ela pega um pouco menos, né, porque sobra um pouco de chuva que vem do Paraná, que vem do MS ali mais para vocês, no sul do estado de São Paulo, né, e em relação a isso, tá? O que você enxerga dentro dessas possibilidades de recuperação? Quais são as oportunidades de melhoria que você vê mais aí? Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado, Cássio, pela questão. Não é simples a resposta, mas estou na mesma linha dos meus colegas aqui, também receberam perguntas tão complexas quanto. Obrigado, Canaplan, Caio, pelo convite mais uma vez. É sempre bacana estar aqui e absorver todo o conteúdo que a reunião proporciona. Então, a gente fica feliz em poder participar e contribuir aí. Indo direto ao ponto, acho que eu votei com a maioria aqui nas duas questões, mas o Caio tocou numa palavrinha mágica na fala dele, aqui no início da fala dele, que eu acho que é determinante para tudo isso que a gente está falando. Eu acredito em 5 anos, eu acho que a gente tem tecnologia, tem profissionais, tem tudo para fazer em 5 anos. Acho que isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a palavrinha mágica que eu falo é estabilidade. A gente tem sofrido muito com a instabilidade, seja uma instabilidade climática, seja uma instabilidade política, geopolítica, tudo isso, de certa forma, tem prejudicado o avanço do setor rumo a produtividades melhores, e a gente, de fato, vem andando de lado há muito tempo. E agora, no último ano, 2021, foi um ano que a gente andou um passo largo para trás. Então, o contexto da recuperação, na minha visão, Cássio, e aí, sendo repetitivo já com os colegas que eles mencionaram aqui, eu acho que ele passa muito, sim, por tecnologia, mas ele não passa por tecnologia dissociado de técnica. E eu acho que aí a gente peca. Quando a gente vive num momento de maior pressão por essa instabilidade, muitas vezes a gente perde a lucidez e acaba abrindo mão da técnica para poder sobreviver naquele ano. E aí o preço vem nos anos seguintes. Acho que o colega Betão falou aqui no momento que ele se pronunciou. Plantar uma cana de ano, uma condição de ambiente de produção que não favorece isso, no ano seguinte você vai ter um pouco mais de produção, mas no ciclo como um todo você vai levar tinta, com certeza. Você ter que restringir o seu orçamento de controle de pragas, porque o preço do etanol caiu, ou o preço do açúcar caiu, seguramente você vai comprometer o restante do seu ciclo de cana, que você vai perder uma população ali que não volta, simplesmente não volta. Então,
Na minha visão, eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar com relação a tecnologias, novas tecnologias. Eu já estou aí no setor há bons anos e eu, sinceramente, não tinha visto uma onda tão forte de novas tecnologias e tanta informação chegando ao mesmo tempo, informação de boa qualidade que pode trazer bons retornos do ponto de vista de ganho de produtividade. Porém, eu não consigo enxergar esse avanço sem que a gente resgate um pouco da caverna que o nosso amigo colocou. A base da produção, os conceitos de manejo, plantar na hora certa, colher na hora certa, respeitar as questões varietais, não achar que variedade pode colher no início, no meio, no fim, enfim, isso tudo eu entendo que tem que andar associado a toda essa nova onda de tecnologia que a gente vem passando no setor. Tá ótimo. Eu acho que o Rodrigo nos alerta para uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz adubação, eu controlei a planta daninha, mas aí nós fizemos no melhor momento, na hora certa, assim como o Guto também enfatizou essa questão. Isso é muito importante, né? Que a gente, às vezes, até vulgarmente traduz um nome chamado manejo, tá? Mas isso é uma coisa essencial da gente saber, e por isso que o conjunto que vai nos trazer isso, né? Falamos em tecnologias, mas nós temos que ter essa tecnologia bem entendida, né? E bem identificada a situação que ela deve ser usada para o efeito não ser até negativo, né? Porque às vezes eu uso, não tem o efeito esperado e fiz o investimento que ele não nos respondeu, tá? Caio, podemos mais uma rodada? Podemos continuar o papo? Eu sei que está sendo muito bom, né? Os três aqui são excelentes, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para o Rossato. Vamos falar de novo um pouco mais sobre fornecedores de cana, tá? Eu estou na região aqui efetivamente há pouco tempo, tá? Já tinha trabalhado no momento anterior aqui na região, mas o que me assustou, principalmente na região especificamente que eu estou, é a produtividade dos fornecedores de cana que está sendo fechado nessa safra, muito aquém do potencial da região e da área, tá? O que você pode nos dizer em relação por que nós chegamos nessa situação, né? Aqui na região especificamente, tá? E como é que você acha que a gente também consegue, se a gente consegue ter essa recuperação dos produtores de cana também, que dentro desse ciclo de 5 anos, por exemplo, que a gente citou aqui? Joia, Cássio. Vamos isolar 2 fatores, que seria preço, porque ele fatalmente traria mais oportunidade, e não está no controle do setor isso, do produtor, e vamos isolar também o fator clima, e aí vamos ficar no que está na nossa mão. A tecnologia, e concordo aqui também com o que o Guto e o Rodrigo trouxeram, que é a questão do momento, né, o timing. Tem um pesquisador da Embrapa, já partiu já para o Oriente Eterno, que era o Dirceu Gassen, que ele falava de fazer as coisas no momento certo. E eu acredito que o grãos ensina muito isso para a cana, de fazer as coisas no momento certo, inclusive porque o grãos você visita mais a lavoura do que nós estamos acostumados em visitar um canavial, os nossos talhões. Então, eu acredito que a recuperação passa por isso, passa por fazer a tecnologia, fazer no momento certo. Passa também, eu colocaria aqui, Cássio, a questão dos fenóforos que foi trazida aqui. Eu acredito que a meiose foi uma das grandes inovações que a gente teve nos últimos tempos na cana. Era a mecanização, a gente foi para a mecanização e voltou para a mão de obra, o que mostra que a gente não afinou o modelo, mas os fenóforos a gente foi para a meiose ou para a cantose, né, que os modelos são muito parecidos, e a gente começou com o MPB, dentro daquele conceito que o Dr. Marcos Landel trouxe, e a gente começou a perceber que a água era limitante. E aí a gente começou a perceber que vamos sair da MPB e vamos colocar tolete. E aí a gente já foi para o tolete e viu que foi bem. E aparentemente nós estamos nos descuidando também desse tolete que está indo para a meiose. Então eu percebo que os fenóforos, ele está sendo longevo nas áreas, e principalmente nessas áreas com meiose, e isso também há um consenso de vários técnicos, de que você já está trazendo ele para ali, por já ter mudado de MPB para toletes.
E o segundo ponto é começar a implementar nessa muda, depois da desdobra, já fazer algum tratamento ali pós-desdobra, já pensando em preservação daquela linha-mãe. Para não me delongar, mas eu também traria aqui para os fenóforos, por que a gente corta a soqueira? Inclusive, de uma parte, né, o doutor Álvaro Sanguino, ele é contra, né, corte de soqueira, porque nós estamos abrindo um campo para ataque de outros micro-organismos, né, principalmente porque tem açúcar ali, né. Isso. Quer dizer, a gente corta a soqueira, e aí a gente começa a safra e já começa cortando soqueira, e nós vamos até o final da safra cortando soqueira. O Newton estava há pouco aí, tem um trabalho clássico do Newton, que ele avaliou a dinâmica populacional dos fenóforos nas 4 fases do bicho, do inseto. E a gente corta a soqueira para expor a cana e que o exudado atrai o adulto. E o Newton mostrou lá, década de 80, 90, que o adulto está na época chuvosa. Quer dizer, nós estamos cortando soqueira em julho, seco, para atrair o adulto, mas não é o momento do adulto. E aí a gente começou a colocar tanta coisa dentro do cortador de soqueira que a gente nem sabe mais o que a gente está fazendo. Então eu percebo que a gente também vai levando as coisas e parar um pouco, se afastar e olhar o macro é importante. E os fenóforos, eu sinto que a gente está perdendo por coisas básicas, como, por exemplo, conhecer o ciclo biológico do bicho. O adulto está nas águas, tá? Então, o que eu faço com os fenóforos? Corta a soqueira no início da safra, nas precoces, corta no final, no meio você espera, avança um pouco, e se passar, faz alguma coisa nas águas no 70-30, pegando o adulto que está exposto, seja com bovéria ou seja com algum inseticida que traga também um efeito choque no adulto. Então, essa seria a contribuição também de algo que tem assolado muito a produtividade dos fornecedores, que é os fenóforos da nossa região. Acho que é uma bela contribuição, inclusive, para a nossa reflexão, né? Que talvez por a gente não ter o tratamento efetivo para essa praga, né? A gente acaba fazendo o que tem, né? Sem pensar muito até às vezes, né? Então, tá bom. Agora, Rodrigo e Guto, né? Vamos na ordem, primeiro Guto aí, como veio da primeira vez, tá? Eu acho que difícil alguma empresa aqui que depois dessa queda do preço do etanol não fez uma reunião e falou: o que nós vamos fazer para a gente manter a nossa margem, né? Ou não perder tanta receita, né? Não perder, ou não aumentar o endividamento, ou manter a margem e tudo mais, tá? Em relação a isso, tá? Não necessariamente que as empresas de vocês estão nessa, mas como a gente vai ter um preço médio de etanol menor, nós vamos ter uma receita final menor. Isso é claro, embora o Caio ainda acha que a gente vai ter preços de etanol interessantes até o final desse ano agrícola, em março de 23, tá? Mas a minha pergunta seria o seguinte, então, né? Em relação à recuperação de soqueira, tá? Em função disso, vamos dizer que haja uma necessidade de uma adequação. O que vocês não deixariam de fazer de jeito nenhum na região de vocês para dar essa continuidade e não quebrar muito esse ciclo? A questão a gente tem conversado muito, falamos há pouco que tem muita oferta de possibilidades, né? Tem muita tecnologia, tem muito produto, e a gente fala muito lá que está empilhando custos. E não vem proporcional às 3 toneladas, 5 toneladas, 8 toneladas que se promete a cada uso de uma tecnologia, né? Individualmente, elas podem até, se fosse o caso, né, conseguir isolar completamente os outros fatores, poderia realmente, essa tecnologia isolada pode trazer um benefício. Essa isolada pode. Só que quando você junta tudo, o custo vem empilhado e a receita não vem empilhada. Então, mesmo tendo condições, não se faz tudo, porque senão o custo vai demais. Então, aí você vai dentro daquilo que você acredita, que você debata, que você discuta bastante. Meu patrão, eu julgo ele muito sábio, não à toa tem o que tem.
E quando todo mundo fala a mesma coisa, ele fala, vamos pensar melhor. Porque ele fala, tem que ter o contraditório. Não é possível que todo mundo pense exatamente a mesma coisa. Porque se todo mundo achar igual, não vai ter nada. Então ele fala, pera lá, está muito igual isso aqui, vamos esperar alguém. E ele incentiva o contraditório. Então, se alguém apresenta, debate, discute, eu levanto o dedo, e se isso não der certo? E se esse negócio não se pagar? Então, ele até incentiva isso, eu acho isso muito justo, muito culto, para poder ampliar o debate. Então, realmente, as coisas, não dá para fazer tudo, não se deve, não é que não se deva, mas o resultado não vem proporcional a tudo que se possa fazer. Então, você tem que analisar caso a caso, fazenda a fazenda, a gente tenta individualizar muito isso, essa análise. Ontem eu tive com um pessoal e ele falou assim, nem tudo é regra de 3. Eu achei ótima a coisa dele. Nem tudo é regra de 3. Se fizer assim, o resultado não é proporcional àquilo que você faz, né? Então, achei ótima essa, nem tudo é regra de 3. Então, se eu entendi sua pergunta, você tem que analisar, bom, nesta situação, o problema é mais praga, eu vou me dedicar mais à praga. Não quer dizer que é regra de 3, todas elas eu estou com problema de praga, e assim individualizar, conhecer as suas propriedades, conhecer muito bem o seu canavial, ter equipe muito comprometida e saber que realmente dos 39 anos da empresa, e a soja, sim, ensina muita coisa para quem é da cana. Porque a soja não permite erro, a soja não permite atraso, a soja não permite algumas coisas, e com a cana você fala assim, mas se não der agora, eu faço depois, né? E a soja nos ensinou bastante a ser mais cirúrgico. Não quer dizer que a gente não erre, lógico, a gente erra muito, sabemos que tem muitas oportunidades, mas o fato de executar e a gente não repassa a terra para a soja, né? A usina Altamogiana é que faz o seu plantio, a única coisa que ela faz é terceirizar algumas atividades como aplicação aérea e a colhedora, porque não compensa tê-las, né? Mas não é fácil você compartilhar gente, compartilhar trator, compartilhar esforço, compartilhar tempo para poder fazer esse exercício, mas é uma coisa que dá resultado econômico, tem a questão de inverter culturas e outras coisas. Dá trabalho, mas é importante e nos ensina. Obrigado, Guto. E aí, Rodrigo, nessa situação aí, né, vamos dizer, não dá para fazer tudo, concordo com o Guto, né, e os resultados, eles não se somam, né, os resultados tecnológicos, né, o que você me disse, o que você priorizaria? Na verdade, ficar por último é sempre difícil, porque boa parte, principalmente o Guto acabou de mencionar aí, eu acho que a gente tem por hábito simplificar muitas coisas em cana e a gente acaba pagando por isso, pagando às vezes muito caro por isso. Então, não adianta num momento como esse, onde o cenário está mais estressado do ponto de vista de remuneração, você criar uma regra e aplicar essa regra em todo o canavial. Acho que é importante e é papel nosso saber fazer as devidas distinções aí. Vou falar especificamente no meu caso. Eu vivo numa região onde tem uma dinâmica de chuvas mais regulares ao longo do ano. Não posso abrir mão de forma alguma do controle de planta daninha, de um bom controle de planta daninha, querer simplificar a minha aplicação de herbicidas, porque eu tenho um fluxo de germinação de planta daninha praticamente ao longo de todo o ano. Então, condição lá, ali, não se abre mão de um bom controle de planta daninha, porque senão eu vou ter problema. Idem com relação a algumas regiões onde a gente opera. Correção de solo, solo que vem mais de um cerrado, que tem níveis de alumínio mais altos, essas regiões eu não posso abrir mão. Então, a gente tem que fazer a análise de uma forma mais customizada, dá mais trabalho, fazenda a fazenda, para poder chegar no que seria mais menos arriscado, vamos dizer assim, de você abrir mão no momento de contenção de custos. Então, acho que é isso, e não ir pelo caminho da simplificação, que é um caminho que muitos tomam, e a gente já tomou no passado, e sabe que a conta vem, em um determinado momento ela vem. Muito bom, gente, é isso. Então, vamos encerrando esse painel. Eu acho que é muito claro para todos nós, né, que a nossa biblioteca tecnológica ela está cheia, hoje tem muita opção, e como os nossos colegas todos, acho que direcionaram para isso, né,
é opção nossa, mas é saber, conhecendo as nossas áreas, as áreas que nós estamos, é buscar o livro certo nessas bibliotecas e aplicá-lo da melhor maneira, que a gente vai, no próximo quinquênio, vamos chamar assim, né, voltar dentro do Centro-Sul, atingimento das 85 toneladas por hectare médias, com 145 quilos de ATR. Né? Acho que daqui 5 anos o Caio pode relembrar disso aqui e ver aonde nós chegamos, tá? Mas muito obrigado, Caio, pela confiança, obrigado aos debatedores, tá? Eu fiquei, acho que foi razoavelmente, deu para a gente bater um papo aqui e colocar as expectativas. Gente, obrigado aqui ao Cássio. Turma de craque, o nosso negócio aqui é discutir cana mesmo. Vocês estão vendo? É por aí. Esse é o nosso negócio. O nosso negócio é a cadeia produtiva da cana. Eu quero dizer a vocês que teremos agora um almoço. Vamos para o almoço, oferecimento da Netafim, a gente agradece muito. E voltamos aqui depois para ter mais 2 apresentações interessantes de tecnologia, com muito impacto o ano que vem. E teremos depois o Andy, o Garrett, o Sérgio e o Tarsilo para dizer o que fazer com esse enrosco aqui. Gente, bom almoço.